Foi o texto que nós lemos, capítulo de número 13. Mateus, capítulo 13. Versículo número 44 ao 40. E diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Duas parábolas que Jesus contou aos discípulos e às pessoas que o ouviam, fazendo uma comparação ao reino dos céus, ao reino de Deus. Na primeira parábola ele diz que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a um tesouro no campo, que um homem achou o tesouro, escondeu o tesouro, e com muita alegria ele vendeu tudo que possuía, a fim de comprar aquele campo, aquele terreno. Na segunda parábola, conhecida como a parábola da pérola, Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que procura boas pérolas, a um negociante. E em determinado momento, ele encontra uma pérola de grande valor, superior a todas as pérolas que ele possuía. De tal forma que foi necessário vender tudo o que tinha para comprar aquela pérola. Nós temos algumas semelhanças nessas duas parábolas, nós temos algumas diferenças, mas o objetivo maior das duas parábolas é Jesus mostrar a importância e o valor do reino de Deus, entendido também como o evangelho, ou como a salvação, que nós recebemos de maneira graciosa, mas que tem um valor incomensurável para nós. João Batista, ele foi aquele que preparou a chegada do reino, e a sua mensagem basicamente consistia em: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. Essa era a mensagem de João Batista, a mensagem principal que ele pregava. Era preparar, como eu já falei tantas vezes aqui, João Batista como aquele que preparou o caminho, preparou a chegada do rei com o seu reino. Jesus, após a prisão de João Batista, Jesus passa a pregar. E o sermão da montanha é o sermão em que Jesus ele vai falar sobre o reino de Deus. Em que consiste o reino de Deus? Quais são as pessoas que fazem parte do reino de Deus? Quais são as atitudes que os filhos do reino devem ter? E logo no capítulo 5 de Mateus, versículo 1, nas bem-aventuranças, Jesus vai dizer que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então perceba que, se nós compararmos essa primeira bem-aventurança, que fala de pobreza de espírito, e fazermos uma ponte agora para as duas parábolas, a parábola do tesouro escondido no campo e a parábola da pérola de grande valor, nós percebemos que aqueles dois homens, eles ficam pobres. Eles precisam o quê? Vender tudo o que têm para adquirir um tesouro. É necessário que eles percam tudo o que possuíam para ter algo novo, para desfrutar de algo novo. Jesus vai falar nessas duas parábolas sobre como nós devemos desfrutar, receber e estar no reino de Deus.
E nós vamos ver algumas semelhanças aqui e algumas diferenças. A primeira semelhança é que os dois homens, eles encontram duas coisas de grande valor. O primeiro encontra um tesouro. E o segundo encontra uma pérola. Duas coisas de inestimável valor. De tal forma que eles ficam felizes. Essa é a segunda semelhança. Os dois ficam felizes com o que encontraram. Ou seja, as riquezas que eles tinham, os tesouros que eles tinham, tudo que eles possuíam antes de encontrarem esse tesouro e essa pérola eram inferiores. De tal maneira que eles ficam mais felizes do que eram antes. E a gente começa a entender que o Evangelho, o reino de Deus, ele traz para nós uma alegria incomparável com qualquer outra alegria que a gente possa desfrutar aqui na terra. O mundo nos oferece muitas alegrias, muitas riquezas, muitos prazeres, mas nenhum deles é comparado ou pode ser comparado à alegria de entrar no reino dos céus, de ser alcançado pela graça de Deus, de ser salvo. A outra semelhança, além dessa alegria, é que o reino dos céus é um tesouro, irmão. Está no reino dos céus, embora Jesus vai dizer que bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É necessário ser pobre para depois ser enriquecido. É necessário compreender a sua pobreza e de que tudo que nós temos é muito pouco se comparado ao que Jesus quer nos dar, no sentido de riqueza espiritual. No sentido de pertencermos ao reino de Deus, porque Jesus é Ele quem anuncia o reino, Ele é a porta do reino, Ele é o pastor que conduz ao reino, Ele é aquele que paga o preço para que nós possamos entrar no reino. Entrar no reino é uma dádiva dada por Cristo, que é algo maravilhoso. Escritor alemão, Bonhoeffer, ele vai dizer, ele vai comparar a graça de Deus como sendo tão preciosa, igual a essa pérola de grande valor, igual a esse tesouro escondido no campo, que vale a pena perder todas as coisas, vale a pena deixar tudo de lado para estar no reino de Deus. Jesus, quando falou, comparando as riquezas como sendo uma dificuldade para o homem entrar no reino dos céus, ele vai dizer, olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque quem se acha rico, quem acha que já tem tudo, quem olha para as suas riquezas, e aqui eu não falo apenas de riquezas materiais, embora Jesus tenha usado essa expressão, somente o pobre de espírito, aquele que se considera totalmente necessitado, somente ele consegue compreender o valor, a riqueza, o tesouro que é o Evangelho. Paulo vai dizer que Jesus fez pobre para enriquecer-nos. Jesus, ele assumiu a forma de um servo pobre para enriquecer todos aqueles que se achegam a ele. É por isso que ninguém que faz parte do reino de Deus é pobre, é miserável. Não, nós somos enriquecidos pela graça do Senhor. Nós somos enriquecidos pela salvação. Nós somos enriquecidos porque nós pertencemos ao reino daquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis, daquele que tem todo o universo, como nós cantamos nessa noite. Aquele que põe em fileira os astros dos céus, aquele que chama pelo nome, aquele que põe limite ao mar, aquele que dá forma aos montes. O homem, embora possua tudo nessa vida, nada pode ser comparado à riqueza do Evangelho. Enquanto o homem não reconhece isso,
e não considera como perda tudo que ele tem, como o apóstolo Paulo disse: eu considerei todas as coisas como perda a fim de ganhar a Cristo. Eu coloquei tudo para trás, eu abandonei tudo que eu tinha, o meu nome, a minha honra, a minha fama, o meu poder, todo o respeito, tudo aquilo que eu possuía dentro do meu povo, entre os fariseus, entre os mestres da lei, eu coloquei tudo de lado para ganhar a Cristo, porque Cristo é incomparavelmente melhor. Jesus é o maior tesouro, é o maior tesouro que Deus deu ao homem, é o Filho de Deus. É interessante que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, se você abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, aos Coríntios, capítulo 1, eu me lembro agora desse texto. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome. E nós vemos aqui da escolha, da vocação, da mensagem da cruz. Capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Se nós formos mais à frente agora, no versículo 30, ele diz assim: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justificação, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Bendito seja Deus. Percebamos, irmãos, que Cristo é a maior riqueza, Cristo é a maior dádiva. Esse tesouro escondido no campo, essa pérola de grande valor, pode ser comparado à pessoa de Cristo, pode ser comparado ao reino de Deus, pode ser comparado ao Evangelho, mas de fato, essas semelhanças desses dois homens que encontram algo de grande valor, que se alegram com esse encontro. E a terceira semelhança, eles vendem tudo que tinha. O homem vende tudo que tem para comprar aquele campo por causa do tesouro. Ele encontra um tesouro perdido no campo. Talvez você se pergunte hoje: pastor, por que Jesus falou essa parábola? Porque naquele tempo não havia bancos, nem lugares onde as pessoas pudessem guardar os seus tesouros. E era comum as pessoas enterrarem os seus tesouros, enterrarem objetos preciosos. Eram enterrados e às vezes eram até esquecidos, porque as pessoas enfrentavam guerras, às vezes precisavam enfrentar um deslocamento, fugirem das cidades, e algumas coisas ficavam para trás. Nós vemos até hoje arqueólogos, quando eles estão procurando descobrir sobre as civilizações, quantos tesouros eles encontram enterrados, coisas valiosas, metais preciosos. E nós vemos então que Jesus, ao falar aquilo, não era algo incomum, era difícil de acontecer, uma pessoa encontrar um tesouro perdido no campo. O interessante é que aquele homem que procurava o tesouro, aquele homem que encontrou o tesouro, ele não procurava pelo tesouro. Ele encontrou aquele tesouro, meus queridos irmãos, por acaso. Ele encontrou aquele tesouro sem que procurasse por ele. E nós percebemos que algumas pessoas são assim. O reino de Deus chega a algumas pessoas sem que elas tenham nenhum despertamento ou desejo espiritual por algo de Deus. As pessoas estão vivendo as suas vidas, levando as suas vidas dia após dia, desfrutando dos bens, dos prazeres, das riquezas, de tudo aquilo que o mundo pode oferecer. E de repente, mas nós sabemos que providencialmente, a pessoa ela ouve o Evangelho,
ela encontra o Evangelho, ou melhor dizendo, o Senhor Jesus a encontra. O Evangelho de Deus alcança o seu coração, e quando ela olha para tudo que ela tem, quando ela olha para todas as suas riquezas, toda a sua sabedoria, toda a sua inteligência, tudo que ela tem como pessoa, e olha para o tesouro que ela acabou de encontrar, ela diz: tudo que eu tenho é menor, louvado seja o nome do Senhor. Há muitas pessoas assim no mundo, há pessoas que de fato não estão procurando mudar a sua vida, acham que já têm uma vida substancialmente melhor do que qualquer vida, acham que já vivem a melhor vida que poderia ser vivida, não há nenhum tipo de desejo pelas coisas espirituais. Há pessoas assim, mas quando o Evangelho encontra essas pessoas, quando a graça de Deus encontra, o que é que nós percebemos? Elas olham para tudo que tem, assim: meu Deus, tesouro maravilhoso. O Evangelho é alegria, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho preenche o homem como nenhuma outra riqueza pode preencher. O Evangelho enche o nosso coração como nenhum outro tesouro, aleluia. Não são as conquistas materiais, profissionais, amorosas, nem tudo que o homem possa acumular aqui na terra que pode satisfazer uma alma, porque o coração precisa de Deus, e o Evangelho é esse tesouro escondido no campo, meu irmão, que vale a pena deixar tudo para seguir a Cristo. Mas há uma diferença desse homem para o homem que encontra a pérola. Embora os dois encontrem algo de grande valor, embora os dois se alegrem com aquilo que encontraram, embora os dois vendam tudo que têm para desfrutar e possuir aquele tesouro, a diferença que nós percebemos do homem que encontra o tesouro para o homem que encontra a pérola é que o homem que encontra a pérola, ele procurava por ela. Se o homem que encontra o tesouro, ele vivia a sua vida normal, e se depara com um tesouro, vende tudo que tem, esse homem da pérola, ele procura boas coisas. É impressionante como nós olhamos hoje para a sociedade e vemos as pessoas procurando algo que lhe satisfaz, algo que preencha o seu coração, algo que lhe traga alegria. E quando a gente vai para o livro de Eclesiastes, a gente vê o sábio Salomão dizendo que todas as coisas do mundo são vazias, elas não têm poder de trazer a essência da vida que o homem precisa. Se abrimos a nossa Bíblia, por exemplo, em Eclesiastes, e você pode abrir para acompanhar, o livro de Eclesiastes, capítulo de número 2. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, diz assim: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. A vaidade aqui significa vazio, passageiro, como um sopro. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Versículo 4, empreendi grandes obras, construí grandes casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie, fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou.
Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Esse homem, que é Salomão, irmãos, ele procurava essa pérola de grande valor. Ele procurava a alegria, o sentido da vida, o contentamento, em tudo isso que eu acabei de ler para os irmãos. E quando eu olho para esse texto, eu vejo como as pessoas procuram hoje, na riqueza, no poder, na realização profissional, nos prazeres das bebidas, do sexo. Quantos querem na fama, os seguidores das redes sociais terem esse vazio preenchido? Há pessoas que estão procurando também na religião, e acabam deixando às vezes a religião dos pais, e se tornam pessoas consumidoras de religião, indo de religião para religião, usando todo tipo de artefato para trazer paz, para trazer harmonia ao lar, para trazer descanso ao coração, e acabam percebendo que nada disso é suficiente. Mas essas pessoas que procuram, um dia encontram uma pérola de grande valor, bendito seja Deus. Assim como aquele homem que não procurava e encontrou o tesouro no campo, vendeu tudo que tinha. Há pessoas que estão à procura, que estão procurando algo, às vezes não sabem o que é, mas o que tem não lhes satisfaz, o que possui não é suficiente, até que um dia encontram Jesus. E quando aquele homem que procurava boas pérolas, ele encontrou a maior de todas elas. Diz a Bíblia que ele vende as suas pérolas e aquela pérola para si. Meus queridos irmãos, Jesus contou essas parábolas para falar de alguns aspectos do aspecto de discípulo. Quero lhe dizer que servir a Jesus é algo de grande valor. As pessoas às vezes olham para alguém que segue a Cristo, que é discípulo de Cristo, e acham que nós estamos perdendo tempo. E acham que nós não somos pessoas inteligentes. E acham que nós somos pessoas que não têm um conhecimento. Mas nós sabemos o que encontramos. Nós encontramos um grande tesouro, e além disso, o reino dos céus é um reino de alegria. Eu não consigo conceber uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus ser triste. Ela pode ficar triste pelas situações, mas eu não consigo entender uma pessoa que de fato foi alcançada pela graça de Deus, que é salva em Cristo Jesus, que está no reino de Deus, desfrutando do reino de Deus, de ficar, por exemplo, com saudade do que ela tinha. Não dá para ter. Se você estiver apenas na igreja, na religião, na denominação, isso de fato não vai te alegrar o suficiente. Mas se você estiver em Cristo, se você foi alcançado por Cristo, se você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você, você não tem saudade de nada que você tinha antes, porque você tem o maior de todos os tesouros. Aleluia! Bendito seja Deus! Eu nunca vi alguém que ficou bom sentir saudade da doença. Eu nunca vi alguém que ficou rico sentir saudade da pobreza. Eu nunca vi alguém que é feliz sentir saudade da tristeza. Nós fomos colocados, transportados para o reino do Filho de Deus. Aleluia! Quantos nessa noite são gratos, estão felizes e reconhecem que tem um grande tesouro? Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se porventura você está hoje aqui e ainda procura algo, ainda se sente perdido, teu coração de alguma maneira não se sente preenchido completamente. Se esse tesouro hoje passar a fazer parte da tua vida, aleluia, se essa pérola de grande valor passar a ser o teu tesouro, eu te garanto uma coisa: nada do que você experimentou, nada do que você tem ou venha a ter, vai ser comparado a essa riqueza que Deus dá por meio do Evangelho. Deus dá o seu Filho e com Ele todas as outras coisas. O apóstolo Paulo diz aos Romanos: aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, como não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? É por isso que quem tem todas as outras coisas só tem elas, mas quem tem Cristo e todas as outras coisas. Quem tem todas as outras coisas, alguém pode tirar, o ladrão pode tomar, mas quem tem Cristo e tem todas as outras coisas, aquilo que Cristo dá, ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, pode tomar aquilo que Deus nos dá, que é o seu reino. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus olha para a multidão e diz: o reino dos céus é isso. Talvez alguém se perguntasse: será que vale a pena seguir Jesus? Jesus, ele nunca escondeu, primeiro, as maravilhas do reino de Deus, também as dificuldades que aqueles que pertencem ao reino enfrentam. Por quê? Porque nós pertencemos a um reino, nós somos súditos de um rei, mas nós ainda estamos num mundo que não foi plenamente restaurado. E isso faz com que a gente, embora tenha a alegria do reino, a alegria do evangelho, a gente em alguns momentos vai se sentir como um exilado. É como alguém que vive a alegria do reino, mas ainda é aflito por esse tempo, esse mundo, essa vida. Jesus vai dizer que nessas duas parábolas, que é necessário para ser seu discípulo, não para ser salvo, que a salvação é um tesouro encontrado. Aleluia. Maravilhoso. Mas para desfrutar daquele tesouro é necessário, amém? É necessário se dedicar. Outros. Jesus, ele é o único maior tesouro. Não podemos querer ter e ao mesmo tempo ter no pecado. Não podemos e ao mesmo tempo viver uma vida dominada por uma natureza pecaminosa. Não podemos querer ter. E há muitas pessoas que olham para o evangelho e dizem: que mensagem maravilhosa, Jesus maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus é extraordinário, que amor maravilhoso. Mas eles olham para os seus outros tesouros que são tão pequenos. E mesmo assim eles se prendem. Mas esses dois homens das parábolas, eles se desfizeram. Jesus, quando chamou os seus discípulos: olha, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Jesus falou para Pedro em determinado momento: mestre, nós deixamos para te servir. Jesus consolou o coração de Pedro, dizendo que ele se receberia muitas recompensas. Mas o que eu quero dizer serve a Cristo simplesmente as promessas do reino vindouro, da plenitude desse reino, mas porque está encontrado.
Nós já temos o maior tesouro. Olhando para o Evangelho de Mateus, se você voltar mais uma vez em sua Bíblia, capítulo 13. Jesus vai dizer que o homem comprou por causa do tesouro. Versículo 46, ele vai dizer que o homem vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. E a pergunta que faz para nós: estamos desfrutando do tesouro? Estamos valorizando o tesouro que temos? Estamos andando conforme o tesouro que temos? Estamos colocando de lado e deixando para trás coisas que já deveríamos termos deixado por causa do tesouro que recebemos? Estamos correndo atrás de outros tesouros, sendo que já recebemos o maior de todos os tesouros? Estamos satisfeitos e contentes com o que Deus já nos deu em Cristo? Estamos dispostos a abrir mão daquilo que seja necessário para não perdermos o maior tesouro que temos? Essa mensagem é para mim e para você, que já encontrou esse tesouro, que já tem esse tesouro. Aleluia! Mas quem sabe você está aqui nessa noite pela graça de Deus. Quem sabe você veio por outro momento, por outra situação, e hoje você se depara com esse tesouro diante de você. Você tem uma opção: continuar com o seu, colocá-los hoje todos diante de Jesus. Senhor, eu quero o teu reino. Eu quero o maior dos tesouros. Eu quero ter a ti em minha vida. Como somos ricos. Como temos tesouros em Deus. Como é maravilhoso ter o Evangelho, estar no reino de Deus. Podemos ter coisas desse mundo ou não, mas de fato, se não encontrarmos o tesouro, assim como o homem encontrou, se não encontrarmos a pérola de grande valor, morreremos eternamente com todos os tesouros que conquistarmos nessa terra. Nenhum deles garante uma vida eterna com Deus. Nenhum destes tesouros consegue comprar a salvação. Mas somente o tesouro que é Cristo, somente a pérola de grande valor que é Jesus, por meio do qual o homem abandona tudo, vende tudo, deixa tudo, larga tudo e diz: Jesus, tu és o meu maior tesouro. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu estava meditando nessa parábola, nessas duas parábolas. Percebo como tem nesse mundo tropeçando no tesouro, rejeitando o tesouro, descartando a pérola, fechando os olhos para a riqueza do Evangelho. Para o Senhor. Para, eu quero dar você se você pudesse colocar. Se tem alguém aqui que está afastado do Evangelho, está longe da presença, ou alguém ainda que não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, esse tesouro e essa pérola de grande valor hoje estão diante de você. Você pode continuar com seus tesouros e seguir a sua vida. Mas hoje o Senhor te oferece, se você quer receber
a Cristo como Salvador, quer voltar aos caminhos do Senhor, eu quero te chamar a vir até aqui à frente, para que você receba a salvação de Deus, o perdão de Deus, a pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo. Pense sobre essa palavra que foi pregada aqui hoje, e durante o louvor você toma a decisão de voltar à presença do Senhor, ou de receber a Cristo como teu Senhor e Salvador. Oh, aleluia. Tua voz me encoraja. Quando tudo diz que não, parece que o mar não. Sei que não estou só. O que dizes sobre mim pode se frustrar. Onde está você? Nós queremos orar por você. Saia hoje daqui com esse tesouro, com essa pérola. O Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Oh, graças a Deus. Quando tudo diz que não. Obrigado, Senhor. Sua voz me encoraja a prosseguir. Obrigado por tua voz, por tua doce voz. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, venha em meu favor, e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Oh, aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Deus impossível. Oh, Deus maravilhoso. O Deus impossível. Aleluia. Deus impossível. Tem alguém para se reconciliar hoje? Ou entregar a sua vida a Cristo? Tem. Faça um sinal com a mão. Nós queremos orar por você. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo tesouro que recebemos, pela pérola incomparavelmente, de valor incomparável. Nós recebemos que é o teu Filho, por estarmos no teu reino, por fazermos parte do teu reino. Ó Senhor, não há nada que se compare, não há alegria que se compare. Aleluia, não há tesouro que se compare.
Não há nada melhor, maior ou mais sublime do que sermos os teus filhos, do que recebermos a tua graça. E se tem algo que nos prende, Senhor, que possamos agora lançar para trás, assim como Bartimeu que lançou a sua capa. Ó Senhor, que os nossos olhos não desejem outro bem no céu, nem na terra além de Ti. Que a nossa alma esteja plenamente satisfeita no Senhor. Que o nosso coração esteja apaixonado por Ti, Pai. Que nenhum outro amor venha nos seduzir, venha chamar a nossa atenção, venha tirar o nosso olhar. Que possamos estar esperançosos pelo Teu retorno, como a noiva que anseia pelo dia do casamento, como a noiva que aguarda pelo noivo amado. Ó Deus, nos dá a alegria do reino, nos dá o poder do reino, a graça do reino, a riqueza do reino, a maravilha do reino. E se porventura tem alguém triste nessa noite, alegra. Se tem alguém pensando em desistir, renova, fortalece, ajuda, consola. Se tem alguém nessa noite, ó Pai, abatido, cabisbaixo, se sentindo o menor de todos, os levanta agora, pelo Teu poder, firma os passos, devolve o louvor, a alegria, a adoração de um coração que encontrou o tesouro. Meu irmão, venda tudo, coloque tudo de lado e desfrute da maravilhosa presença de Deus, da gloriosa salvação que o Senhor nos dá. Celebre a vida, celebre a salvação, celebre, você está no reino, você pertence ao reino, você está dentro do reino de Deus. Quantos podem aplaudir e glorificar o nome do Senhor?